Então, boa tarde para todo mundo. Então, vamos para a terceira aula, né? Sobre funções. Sei que vocês já ouviram falar, sabe o que é a função? Aí tem algumas definições aqui, talvez vocês não conheçam, ou talvez conheçam. Não... Ok, eu vou dar um aparato geral dessa parte aqui. Não sei se eu vou falar de tudo, mas nós ainda temos 4 aulas para terminar o capítulo, né? Que eu, como eu falei, 2 semanas por capítulo. Para a gente ver bem todos os capítulos, né? Então, uma função, vocês já devem ter visto a definição, né? Deixa eu dar um zoom aqui. O que é uma função, né? Eu vou... Para uma função ela tem, digamos assim, 3 objetos principais, né? Um conjunto... Eu vou só desenhar, a definição formal vocês podem ver no livro, tá? Não vou ficar repetindo. Mas você tem um conjunto A, um outro conjunto B. Esse conjunto A de saída, né? Que geralmente fala conjunto de saída, a gente chama de domínio, né? E o segundo conjunto é o contradomínio. E aí você quer associar os elementos do conjunto A ao conjunto B, okay? Que é justamente o terceiro elemento de uma função, que é uma lei que associa, né? Essa F associa cada elemento de A a um único F de X, ok? Então ela pega um elemento aqui, ó, um X, e leva no elemento no B, que a gente chama de F de X, comumente chamado de F de X. E associa, cada elemento associa um único elemento no X, né? Que, por exemplo, aqui, ó. Esses desenhos são muito feitos, geralmente são feitos quando você está aprendendo a função pela primeira vez, mas é sempre muito mais... essa ideia é mais fixada quando você faz a figura. Por exemplo, essa situação aqui não pode ocorrer, né? Um elemento, ele ter 2 imagens aqui. Eu já estou falando o nome imagem, mas... Ok? Você não pode ter um X associado a 2 elementos. Cada elemento do A está associado a um único elemento do B. Mas eu posso ter 2 elementos de A associado a um elemento do B, né? Sim, eu posso ter algo assim. Você tem o A aqui. Posso ter isso aqui, é X, Y, e aí eles estão associados ao mesmo elemento. Mas o fato é que cada um individualmente está associado a um único do B. Aqui pode ocorrer isso aqui, né? F é uma função. Ok? Aí tem umas observações aqui, umas definições, mas eu sugiro vocês lerem o livro, que é porque para não ficar me repetindo, né? Ou então falar com algumas coisas mais básicas, mas
Associado à definição da função, então uma função ela é composta por três elementos, o domínio e contradomínio, e uma lei que associa cada elemento do X a um único, essa palavra aqui é importante, a um único elemento de B. Aí o livro dá alguns exemplos, né? É associado a isso, tem o gráfico da função, que também você já... É mais comum você se referir ao gráfico ao desenho, né? Você tem a da função e você desenha aquilo que a gente chama de gráfico. Mas o gráfico tem a definição algébrica. E a anotação do livro é GF. G de F assim. Mas tem várias notações, depende muito do livro. Tem livros que esse F é assim, o índice assim. Ok? E tem livro também que bota a abreviação GRAPH. Desse jeito. Mas aí depende muito, né? Acho que é menos comum esse aqui. Esse último. Mas o livro, o gráfico... Peraí, né? Dado uma função. De AB, né? O gráfico de F. É dado por... Eu vou resumir o que está no livro. É o conjunto dos pares ordenados, né? Tais que X está em A, né? A. Isso aqui pertencente a A cartesiano B, né? Tá. Na verdade, ele coloca assim, XY, né? Mas também poderia ser aquilo o que eu escrevi, mas eu vou fazer que nem está no livro, só para vocês terem a referência, né? Tem outros livros que colocam assim, como eu estava escrevendo, XF de X com X em A. Simplesmente. Mesma coisa. Ok? Sim. Escrevendo no desenho, né? Eu não vou escrever assim, porque parece sistema cartesiano, né? Mas geralmente faz um desenho desse jeito, né? O A como uma linha, como esse conjunto aqui. O B assim, né? E um ponto aqui do gráfico, um ponto X, F de X, né? E aí, quando você olha todos os pontos, aí forma o gráfico, forma aquele desenho que vocês já estão acostumados. Ok? Tem três definições aqui bem conhecidas, que é injetiva ou injetora, que é a mesma coisa, sobrejetiva ou sobrejetora. Eu acho que o livro não fala desse nome sobrejetora, mas tem muito livro de ensino médio que fala, né? Objetiva e bijetora, né? A mesma coisa. Então, vou colocar aqui uma definição. Que é uma função. Eu vou juntar as três aqui numa só, tá?
Então, uma função de A em B chama-se injetiva ou também biunívoca, né? Se não biunívoca não é muito comum de você falar, não. Unívoca. Se... Deixa eu resumir o que está aqui, porque eu não quero... Se para todo x e y em A, tem-se f de x e y igual a f de... Se você tiver... Para qualquer elemento do domínio, se o f do x for igual a f de y, então x é igual a y. Ou equivalentemente, né? Se o x é diferente de y, então f de x... Ou seja, quando a função ela é injetiva, não pode ocorrer esse desenho aqui que eu fiz, né? Esse aqui, ó. Não pode dois elementos irem para o mesmo, né? Se eles são distintos, as imagens serão distintas. E aí, é injetiva? Perdão. Deixa eu fazer um desenho aqui, só para... O mesmo desenho de sempre, né? Ó. Você tem os elementos do A e do B. Aqui tem que ter mais, né? Assim. Cada... Pronto. Mais ou menos assim. Cada elemento, se os elementos são distintos, as imagens também são distintas. Aqui pode ser que sobre, eu botei aqui de propósito, porque pode ser que sobre alguém do B sem imagem, né? Não tem problema. Professor, a gente vê as provas disso aí na disciplina de matemática discreta também, né? Para Não provar uma sei, função não lembro. injetiva, injetiva. A gente vai provar Peraí. também, viu? Sim, aprovar exatamente o quê? Provar, dá uma função, tipo, dos reais e tudo mais, você prova elas, se ela é injetiva, se ela não é injetiva. Porque eu lembro que em matemática discreta tinha. Você prova. Alguma função específica depende muito do contexto. Depende muito do contexto. Que ele dava lá umas funções para você ver o que ela era, injetiva, não era, Uhum. enfim. Você vê em cálculo 1 também, né? Mas é mais simples. Na matemática discreta é mais complexo. Tem Aqui não vai, prova? assim, Tem prova. o objetivo não vai ser, dado uma função, prova que ela é sobrejetiva e injetiva, não. Aqui eu só estou relembrando que vai aparecer e vocês vão ter que saber o que, que é. Basicamente é isso. Beleza. Aí, sobrejetiva, né? Agora, tem alguns exercícios envolvendo essas definições. Vai aparecer com certeza. Se vai ficar igual ali. A sobrejetiva é sempre bom fazer um desenho, né? Por exemplo, eu tenho o A e o B. Uma função é sobrejetiva se você pega qualquer elemento do B. Aí garante o quê? Se dado qualquer y em B, né? Vai existir um elemento em A um x pertencente a A, tal que o f desse x é y. Nem sempre isso ocorre, né? Mas quando é sobrejetivo, ocorre. Você escolhe qualquer elemento em B, então vai existir alguém aqui, tal que esse y vai ser f de x.
Nem sempre ocorre, mas alguns exemplos, né? Ó. Só, eu vou pegar os mesmos exemplos que estão aí no livro. Eu tenho só para adiantar. Mas, por exemplo, aqui, vou pegar esse aqui, ó, f dos inteiros de z em z. E aí, por exemplo, né? Vou fazer um desenho aqui. Ela acho que não é nenhum dos dois, né? Ah, porque, deixa eu fazer a bola lá, ó. O menos 3 ou menos, por exemplo, menos um aqui, ó. Menos um e um são dois inteiros. E quando eu calculo f do menos um vai dar um, né? Aí, se eu Entendeu? não me engano, era mais ou menos assim. Você fazia lá os números caso base, aí provava por geral. É. Mais ou menos isso aí, se eu não me engano. Mas é algumas, né? Não é toda que é injetiva, não é toda que é Tem subjetiva. umas que nem função é, né? Se eu não me engano, você provava se era função ou não. É, o problema de não ser ou não função, porque só uma lei, por exemplo, né? Só f de x igual a raiz de x. Esse aqui sozinho só tem sentido quando você define quem é o domínio. Por isso que é importante você definir o domínio, porque aí sim vai ser função naquele domínio, né? Que é, no caso, x maior igual que zero. Essa parte também de não ser função aparece muito em teoria de grupo. Muitos exemplos que nos números reais, é menos você. Aquela lei não necessariamente é uma função, mas você determina o domínio e vai acabar sendo. Então, essa aqui ela não é injetiva, né? Porque você tem dois elementos distintos que estão associados ao mesmo, o mesmo elemento, né? E ela também não é sobrejetiva. Porque, por exemplo, o menos um ou então menos 2 está aqui dentro, né? Porque aqui essa bola, esses dois são os inteiros. E você não tem nenhum elemento aqui, tá? O que o f dele dá menos 2, tá? Qualquer número negativo que você pegue no contradomínio, não existe nenhum número no domínio, tá? O que o quadrado dele dê negativo, né? Ela não é nem injetiva nem sobrejetiva. Em geral, provar que é sobrejetiva é bem difícil. Não é tão simples, não. Tem um exemplo do livro, mas é que a função é afim. Aí é tranquilo. O problema é que, em geral, vocês, depois com a experiência de vocês, vocês vão sentir que provar que uma função é sobrejetiva geralmente é bem difícil. Injetiva é mais fácil porque você tem uma implicação direta, né? Ó, objetiva. Ou você iguala as imagens e prova que x é y, ou você supõe que é diferente. Geralmente essa que está em azul é mais difícil fazer isso aqui. Se x é diferente de y, então as imagens serão diferentes. É mais comum você usar essa de cima. Mas provar a sobrejetividade, essa palavra aqui existe, provar que existe, provar a existência de qualquer coisa na matemática é difícil. Ok? O primeiro exercício de função que tem aqui já exige muita coisa. Então, eu vou ter que falar de muita coisa para poder fazer o primeiro. Bom, vocês também conhecem a definição de imagem, né? Então, se
Na verdade, não é nem se, é seja, né? Uma função seja f. Eu vou resumir aqui. Então, a imagem... Porque tem a imagem do ponto, mas tem um conjunto de imagem também, né? A imagem de x. Né? É o conjunto... O seguinte, pode definir assim, né? O f de x são todos elementos f de x, né? Com x em x. Desse jeito. Quando você calcula, você tem um ponto no domínio, calcula o valor dele pela função, a gente chama de, vocês já sabem, né? Que é a imagem do ponto pela função. Aí quando é o f assim, f do x grande, é a imagem do conjunto, né? Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa não. Mas representa todas as imagens daquele conjunto. E eu tô falando disso porque tem umas propriedades aqui que eu vou provar. E elas já vão ser úteis daqui a pouco. Né? Propriedades aqui. Então, a primeira aqui é f. É sempre assim, f é uma função e tudo mais, eu não vou ficar repetindo. Isso aqui é igual a... Então, se você tem dois conjuntos, a imagem da união deles é Perdão, aqui é a união. É a união das imagens, né? Com a interseção é um pouco diferente. Que só está contido, não é igual em geral. Essa última aqui, se o x está contido em y, f de x está contido em y, essa última aqui é meio esquisita, né? Acho que para vocês, f do vazio é igual ao vazio. Basicamente, não tem, é basicamente dizer que esse conjunto aqui é vazio, né? Por exemplo, essa última aqui. Se ele fosse não vazio, né? Onde é que eu tô aqui? Eu passei ali, né? Porque se ele fosse não vazio, existiria um elemento. Por exemplo, essa última aqui, né? Por que esse conjunto é vazio? Porque se ele fosse não vazio, tinha um x lá. Mas aí, se ele está lá, aí você olha a definição. Na verdade, eu vou colocar y, tá? Só para... Mas, assim, teria um y lá, né? Então, esse y seria um f de x com x no vazio. Mas aí não tem sentido, né? Pela definição. Então, esse conjunto é vazio também. Meio estranho, mas é assim mesmo. Mas eu vou focar nessas aqui, tá? Aí essa primeira, tá tudo no livro feito. Depois podem dar uma olhada. Essa primeira é a mesma coisa. Você pega um ponto, um elemento nesse primeiro aqui e mostra que está contido. E vice-versa, tá? Esse segundo aqui tem um detalhe que
Só vale a igualdade quando a função ela é injetiva. E a gente vai comentar também, tá? Isso aqui é tranquilo, essa última. Por exemplo, o primeiro, né? O que que eu faço? Se, por exemplo, se eu pego um elemento aqui, ó, na verdade, sempre, nesse caso é melhor pegar y aqui. Aí, lembrando a definição do f de x, né, do conjunto, vou colocar aqui de vermelho só para a gente lembrar. São f de x. Para que 5 livros? Eu escrevi e não olhei para... Eu quero fazer igual só para vocês não... É a mesma coisa. Vocês não se confundirem. Tá? Então, se o y está aqui, o y ele é um f de x, né? Existe. Tá? E aí o seguinte, como o x está na união, ele está um ou outro, né? Ou, esse ou, como é inclusive, pode ser na interseção, mas geralmente essas provas sempre analisar os casos de um ou outro já é suficiente, né? Porque se o x... Não. Se o x está no x, se o x pequeno está no x grande, então o f de x pertence ao f de x, né? E aí, consequentemente, f de x ele vai pertencer ao f de x unido com f de y grande. Né? Mais ainda, né? Se ele está nesse aqui, mais ainda está no outro. E aí, você conclui que o y estaria também aqui, né? Porque o y é o f de x. E aí, a outra situação é se o y é a mesma coisa, né? Análogo. Por outro lado, se o y... Perdão, se o x está no y, é analogamente a mesma coisa, né? Na verdade, eu vou resumir aqui, ó. X em y implica que f de x está no f de y e implica que o f de x, da mesma forma, está na união aqui. E aí, é a mesma coisa, e y está lá, né? Então, nos dois casos, a gente tem a primeira inclusão, ok? Portanto, na verdade, é meio que um si só si, né? Tá? Vocês podem olhar à volta, mas é um si só si. Se recapitulando, né? Se o y está aqui, ele é um f de alguém, e aí esse x
ele vai estar na união, então, e aí é só analisar os dois casos, o x está no x grande, você conclui que o y está lá na união dos conjuntos, se o y está, x está no outro, no y, a mesma coisa. E a volta também é fácil, né? Vou escrever de outra cor aqui. Porque se o y está aqui, ó, então ele está em um ou outro, né? E aí é a mesma coisa. F de... Tá vendo? Então o y, ele é um f de x, ou, digamos assim, um f de x1, né? O que eu quero provar mesmo? Ah, tá aqui. O y tá aqui, né? Que ele é um f de... Ah, tem que... Não, aqui é melhor analisar os dois casos, né? Porque se ele tá aqui, ele tá no outro... Ah, mesma coisa. Ok? Aí se y pertence a esse, né? Y é f de x, com x em x, né? E aí sim, esse x, ele... Como o x está contido no x, y, união no x, união com y, o y também vai estar contido no f dele, né? Ok? O f de x vai pertencer ao f disso aqui. Assim. Pronto. Aí você tem um... Você provou que está no outro conjunto. É a mesma coisa. Analogamente é isso aqui, né? Porque se o y está no f de... Da mesma forma... Vocês podem verificar isso aqui. Ok? Então, isso aqui, essas propriedades são fáceis, né? Não tem nenhum segredo, é só que é jogo de lógica, né? I ou e tudo mais. Vocês podem tentar fazer essa daqui, que é mais fácil ainda do que a primeira, tá? Bem, essa aqui também, todas elas são bem fáceis. Ok. Ah, agora que eu quero comentar aqui, que eu falei naquela igualdade, né? Vale essa igualdade aqui, ó, se somente se a função for injetiva. Tem uma inclusão que vale sempre, né? Que é aquela que vocês depois vão verificar, mas a prova é muito, muito bobinha. Mas aí tem um comentário que eu vou mencionar aqui, que é justamente esse resultado, né? Que vale essa igualdade somente se a função for injetiva. Ok? Lembrando que uma vale sempre, né? Aí, qual é aqui? Ah, tá. Então vamos provar primeiro que ela é injetiva. Eu vou supor que ela... Vou provar primeiro que ela é injetiva. Então eu vou supor que ela não seja, tá? Então, a I daqui é
Suponha que vale essa igualdade, né? Isso aqui x e y em A, tá? Tá claro. Pertencente ao A, que é o domínio da função, porque eu não vou ficar repetindo, seja f de A em B uma função, não fica muito repetitivo. Então vamos provar primeiro que ela é injetiva, tá? Então eu vou supor que ela não é injetiva, por absurdo. Então suponha por absurdo, suponha que f não é injetiva. Se ela não é injetiva, é que ocorre aquele desenho que eu fiz, né? Tem dois elementos aqui distintos que eles vão para o mesmo lugar, tá? X, Y pertencentes a A, distintos. Ok? E aí, qual é o truque aqui, né? O truque é definir. Então, defina x como sendo um conjunto unitário, que só tem esse elemento x aqui, e y como sendo um conjunto unitário, que só tem o y. E aí, observe que quando eu calculo x interseção com y, ele é vazio, né? Porque como o y é diferente o y pequeno, é diferente do x pequeno, a interseção desses dois conjuntos é vazia. Mas, quando eu pego f de x, interseção com f de y grande, isso aqui dá o f de x, né? Ok? E é diferente. Perdão. Assim, f disso aqui, ó, é vazio também, né? Porque tem aquela propriedade 4. E é diferente de... Isso aqui já é diferente do vazio, né? Você pode dizer assim que é diferente do vazio. Ou só esse aqui mesmo. Assim. Só recapitulando, né? Esse aqui tá feito no livro também. Mas aquela condição, aquela segunda propriedade vale a igualdade somente se a f é injetiva. Aí a hipótese é que vale isso aqui, f de x interseção a y é o f de x interseção f de y, e eu quero provar que é injetora. Aí o jeito mais fácil é o jeito que está escrito no livro, né? Então ele faz por absurdo. Suponha que ela não é injetiva. Significa que essa situação aqui do desenho ocorre, né? Tem dois elementos distintos que têm a mesma imagem. E a ideia é definir esses dois conjuntos x e y e verificar que a condição da hipótese não vale, né? Porque, por hipótese, isso aqui vale para todo subconjunto do A. Aí é uma contradição. Ok? Logo, ela tem que ser injetiva, tá? E agora, a segunda parte é supor que ela é injetiva e provar que vale a outra inclusão.
Como é que prova aqui? Esqueci. Ah, primeira coisa que eu tenho que lembrar, essa propriedade aqui, ó, essa inclusão sempre vale, tá? Independente se é injetivo ou não, sempre vale aqui. Aí eu quero provar que vale a outra inclusão. Vou pegar um elemento nesse primeiro, vou mostrar que está no segundo, tá? Lembre-se que f de x interseção com y está sempre contido aqui. Lembre-se que, como vale isso, basta mostrarmos que vale outra inclusão, né? Que f de x, esse, está contido aqui. Tá? E a ideia é a mesma coisa. Eu vou pegar um elemento aqui, ó. Vou mostrar que ele está lá. Eu acho que não vai dar tempo de eu fazer o exercício que eu coisei, mas faço na aula que vem, né? Porque... Tá, então eu vou pegar um y nesse aqui, né? E aí, como ele está na interseção, ele está em ambos, ok? Daí o y está em ambos. Como ele está em ambos, existirão, né? Aí, dois elementos, x1 passa a lista de exercícios onde podemos resolver em aula fora das aulas normais. Poderia só tirar dúvidas. A lista de exercícios é os do livro. Esses do livro aqui. Pelo menos esse capítulo, vocês têm que tentar esses aqui primeiro. Tá. Mas vocês têm que tentar primeiro fazer. Fora das aulas normais, tem que ser na aula normal. Como não tem o atendimento, uma hora de atendimento, aí pode ser nesse horário de atendimento, que seria no caso, não tira dúvida. Tipo, tem as aulas de segunda, quarta e sexta, mas num dia fora desse, a gente podia fazer exercício, tira dúvida. A gente tenta resolver. Mas vocês têm que tentar primeiro. A lista é essa daqui mesmo. Ajudaria bastante, né? Você já. Tudo bem que ainda é cedo, né? Para vocês tentarem. Não sei se vocês já começaram a tentar. Mas vocês têm que tentar primeiro. E também vocês têm que me avisar quais que vocês estão com dúvida. Porque, por exemplo, não adianta... Como eles são bem difíceis, certeza que qualquer exercício que vocês me mostrarem não vai sair assim em 10 minutos. A não ser que eu já tenha feito antes. Então, caso vocês tenham algum exercício que vocês não consigam, vocês me avisem primeiro. E aí eu faço, e quando for essa aula aí, hipotética, eu faço. Mas é necessário que vocês tentem primeiro. Porque, assim, mesmo que eu faça todos os exercícios para vocês, se vocês não tentarem, vocês não vão nunca aprender como é que se resolve. É diferente de uma conta, por exemplo, de um limite, que é uma coisa muito mecânica. Você tem a técnica, você resolve e acabou. Agora, tem certos raciocínios aqui que é necessário que vocês realmente tentem, mesmo que não consigam. A ideia não é nem... Porque esse tipo de raciocínio é desse jeito mesmo. Vocês vão ver um aqui, ó, que eu
Demorei um pouco para ver como é que faz. Vocês podem pedir qualquer questão por e-mail, por WhatsApp, chat do Gmail, né? Tem aquele chat do Gmail, ou por aqui mesmo pelo chat do Classroom. Qualquer questão vocês podem pedir. E também não precisa ser do livro, tá? Se vocês virem alguma questão fora em outro livro, vocês podem pedir também. Não tem problema não. Só que tem que me pedir antes, porque eu tenho que. É, pode ser. Vocês têm que me pedir antes. Porque vocês vão sentir que elas são bem, bem cruéis. Ok? Mas essas aqui vocês têm que tentar. Na aula de hoje, até a aula de hoje, dá para vocês tentarem até a 15ª, tá? Eu já vou fazer algumas, mas até a 15ª dá para tentar. Essas últimas aqui vocês vão ver que são meio que impossíveis, mas... Assim, não tão impossível, mas enfim. Mas é divertido, vocês vão ver. Mas tentem fazer, viu? É necessário que vocês tentem. E assim, como eu quero que vocês desenvolvam o raciocínio de vocês, não procurem a resposta na internet. A não ser que seja na prova. Não a prova que é o trabalho que eu vou passar. E como vocês têm que entregar, vocês vão acabar, eu a certeza vão acabar tendo que pesquisar de alguma forma. Mas na hora de fazer mesmo, tentem o máximo não fazer. Deem no mínimo 1 hora por questão para tentar. Ok, né? E aí, novamente, né? Eu quero, só relembrando, eu quero pegar um elemento nesse conjunto aqui, y, e provar que ele está aqui, né? E aí, muito bem. O y está aqui, como ele está na interseção, ele está em ambos, né? Se ele está em ambos, enfim, eu escrevi aqui. E aí existirão, né? Por exemplo, x1 em x, né? E x2 em y, tais que... E como y está no f de x, esse y pode ser escrito como f de x1. E como o y está no f de y grande, o y ele também pode ser escrito como f de x2. E aí o que acontece, né? Como y é igual a isso, o f de x1 é igual ao f de x2. Mas a função ela é injetiva, e aí a gente tem que lembrar da injetividade, que é se as imagens são iguais, quer dizer que os elementos que estão sendo calculados as imagens também são iguais, né? Então, como f é injetiva, é que entra, né, injetividade, x1 é igual a x2, e aí, como x1 é igual a x2, eles estão... ambos estão, no caso aqui, o x1 está no x, como ele é x2, ele está em y, né? E o x2, como ele está em y, mas ele é igual ao x1, ele também está em x. Então, esses dois aqui, eles estão na interseção. Ok? Ou seja, o y é um f de alguém que está na interseção. O y, ele tem, então, ele é um f, pertence a isso aqui, tá? Ok? Só recapitulando, né? Cheguei nessa conclusão aqui. E o que ocorreu? Ela é injetiva, x1 é igual a x2, e aí o x1 que já estava em y, perdão, já estava em x, como ele é igual a x2, ele passa a estar em y também. O x2, como ele já estava em y, o fato dele ser igual a x1, diz também que ele está em x. Então, ele está na interseção. E aí a conclusão segue, né? Porque o y é igual a um f de alguém que está na interseção, então ele pertence ao f da interseção. Ok? Então vale a igualdade. Tem muitos exercícios que é assim, vale uma propriedade, você prova alguma coisa que vale geral, mas só vale a igualdade se for injetiva. Vocês vão ver. Quando vocês estiverem fazendo.
Ok, aí sim. Agora tem uma propriedade aqui, uma propriedade, uma nova definição. E aí sim, só com essa definição que a gente vai conseguir fazer o primeiro exercício de função. Eu tentei o primeiro item, tentei esse primeiro item aqui, mas sei que mas basicamente usa tudo. Que é a chamada imagem inversa, né? Ó. Ver se tem alguma coisa aqui no chat. Nada, né? Sim. Tem uma definição que é muito útil para vocês, muito importante, chamada imagem inversa. Mas. Isso aqui já. Chamada imagem inversa. E vocês não devem confundir. Aliás, eu não falei o que é uma função objetiva, né? Eu escrevi aqui, esqueci. Mas a objetiva, você sabe que é quando é injetora, quando é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, né? Quando é os dois, ela é objetiva. Eu disse que colocar aqui, acabei esquecendo. A imagem inversa de um conjunto é o seguinte, né? Eu vou escrever aqui vai ser necessário. F de A em B uma função. Eu vou fazer o desenho aqui, tá? Isso aqui é sempre útil fazer o desenho. Não é obrigatório, claro, mas... Eu vou pegar um subconjunto do B, tá? Vou pegar aqui um subconjunto do B. Chamar de Y. É bom, é importante, assim, não é que é importante, mas às vezes é útil fazer o desenho porque o cérebro, ele memoriza mais imagens do que a parte algébrica. Então, às vezes, para você não tá lembrando da álgebra, mas o desenho vem na sua mente. E aí, a partir do desenho, você consegue lembrar da definição. Isso é muito comum. E aí eu vou pegar um elemento aqui, ó, um conjunto, então seja y contido em B. Então, a imagem inversa, ou conjunto, né? Deixa eu escrever onde é que está aqui. Imagem inversa de y é o conjunto pela função f. O conjunto... eu vou só colocar, vou resumir aqui. É o conjunto a seguir, né? Definido por assim, f a menos 1 de y são os x pertencente a tais que... aqui o livro usa ponto e vírgula, às vezes usa dois pontos. Ok? Então, a imagem inversa de y, vamos lá para o desenho, né? Eu tenho o domínio, tenho o contradomínio, e aí dentro do contradomínio eu pego um conjunto y. E aí todos os pontos do A, tá ok? A imagem desse ponto vai cair no y, quando eu junto tudo, forma um conjunto, e esse conjunto a gente chama de imagem inversa de y.
ok? Não é a função, isso aqui não confundam. Eu estou falando isso porque quando eu estudava havia essa confusão. Não confundam função inversa com imagem inversa, que é a mesma definição, né? Ou a mesma notação, tem esse f é menos 1. Mas a imagem inversa de um conjunto é, eu tenho esse conjunto no contra, não necessariamente precisa ser no contradomínio, pode ser no domínio também, mas a ideia inicial para fixar é no contradomínio. Pega um y no contradomínio, e aí todos os pontos do A, quando eu calculo a imagem, estão no y, quando eu pego todos esses pontos, aí sim chama de imagem inversa do y, tá? Ou seja, são os elementos de A, tá ok, a imagem dele está em y. Isso aqui vai aparecer muito. Eu esqueci. Acho que foi naquela hora, né? Aí essa imagem inversa aqui, ela tem algumas propriedades e uma dessas propriedades, algumas na verdade, juntando tudo aqui, a gente vai conseguir fazer o primeiro exercício. Vocês vão ver que, para vocês verem como esses exercícios são difíceis. Porque o primeiro item, você usa muita coisa. E tem uns exemplos aqui, depois vocês podem dar uma lida, tá? Eu vou falar das propriedades. Só não deixem de ler, viu? Que é importante para vocês se acostumarem com esse livro. Propriedades, né? Aí a primeira, eu vou ter que olhar que não vou lembrar mesmo, f a menos 1. Aqui, ó, sempre f é uma função de A em B. E aqui, y e o z que vai aparecer aqui, eles estão em B, tá? Ok? Pronto, aí f de y a menos 1 interseção a z. Na verdade, a primeira é a união. É igual. Ou seja, eu tenho dois conjuntos, esse y e z estão no contradomínio. Quando eu calculo a união, a imagem inversa desse conjunto é a união das imagens inversas. A interseção também vale a igualdade, diferentemente da função, né? Eu não sei vocês quando vocês começarem a ler isso aqui, mas isso aqui, na minha época, me confundia um pouco. Aí outra propriedade que é bem útil, que eu vou usar para resolver o exercício, que é a imagem inversa do complementar do y é o complementar da imagem inversa. Assim. Okay? Você calcula, pega o conjunto y, aí olha o complementar dele. Aí a imagem inversa é o complementar da imagem inversa do y. Isso aqui eu vou provar, viu? Estou colocando aqui, eu vou provar as propriedades. Aí y contido em z, a imagem inversa do y está contida na imagem inversa do z. A imagem inversa do b é o a. 5. E a sexta. Imagem inversa do vazio é vazio. Eu vou deixar para vocês. Não é nem provarem, mas observarem e entenderem por que isso aqui é vazio, tá?
Mas, por exemplo, eu vou provar duas aqui. Principalmente a terceira que eu vou usar. Eu vou provar a 2 e a 3. Aí depois vocês tentem provar as outras, ok? Então, a 2, como é que eu faço, né? Mesma coisa, são dois conjuntos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, né? São dois conjuntos e eu quero provar a igualdade. É a mesma ideia de sempre. Pega um elemento em um e prova que está no outro e vice-versa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Se o y, eu vou pegar o y, ou é x. Se o x está aqui, qual é a definição, né? Vamos voltar lá para a definição, só para a gente relembrar. Um elemento da imagem inversa é um x que está no domínio, só que a imagem dele está em y. Então, se esse x está na imagem inversa, o f de x pertence ao f, ok? Agora eu uso que isso aqui está contido aqui, ó. Né? A propriedade que a gente usou há pouco. Só relembrar aqui. Aqui, né? Essa é número 2. Isso aqui vale essa inclusão. E aí, se está na interseção, está em ambos, né? Ah, é verdade, verdade. Não tem esse F aqui não, ó. Não tem nada a ver isso aqui. É isso. Obrigado. E aí, se está em Y, está. Aí não tem aquela propriedade, né? Eu tinha escrito errado, aí estava usando uma coisa que não ia precisar. Como está em Y, está em Z, está nos dois, né? Aí agora sim. Como ele está nos dois, ele tem que estar na imagem inversa dos dois, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que o x está na imagem inversa do y e x está na imagem inversa. Aqui dá para ser até se só si, né? Deixa eu ver se eu faço aqui se só si. Vou tirar esse daí. Tá apagando aqui o negócio. Então, x está aqui. Significa que o f de x está no y e no z. Significa que o f de x está em y e está em z. E se o f de x está em y, quer dizer que o x está na imagem inversa de y. E aqui o x está na imagem inversa de z. E aqui é a mesma coisa, né? Dá para fazer esse só se, porque se o x... Aliás, deixa eu concluir aqui. Aí o x está na interseção das imagens inversas, né?
Aí a mesma coisa, se o x está na interseção das imagens inversas, ele estará nos dois. E aqui, estando nos dois, ocorre isso. Ocorrendo isso, ocorre o de cima. Então é só assim. Ok? Só assim aqui. Tá? Eu nem decidi, né? Tira isso aqui. O x está aqui, se só se vale isso. Então, aí prova a igualdade já direto. Eu vou provar a número 3, porque eu vou usar ela daqui a pouco. O número 3, ela cabe bem aqui, né? Porque ela não é muito grande, não. Sim, né? Aí, por exemplo, x está aqui. Se somente se o f de x vai estar no complementar do y, né? Definição. E aí, se somente se o, o f de x não está no y, tá? E aí, se o f de x não está no y, tem uma implicação aqui que é se somente se, mas a gente tem que comentar um pouco. Se o f de x não está no y, significa que o x não está no f de y, né? O x não pertence ao f. Não é isso que eu quero dizer, não. O f de x... É o x... Não é isso aqui. É que o x não está na imagem inversa do y. Porque se ele estivesse, né? Se o x estivesse aqui, é a mesma coisa de dizer que o f de x está em y. Tá? Mas ele não está. Ok? Então é ser somente sim. E aí, por exemplo, como o x não está na imagem inversa do f de y, quer dizer que ele está no complementar desse conjunto aqui. Ou seja, o x ele vai estar no complementar da imagem inversa assim. Okay? E aí prova que são iguais, né? Se está no primeiro, vai estar nesse, se está nesse, está no outro. Só recapitulando, né? Ó. Pega um elemento aqui, x aqui. Aí, pela definição, o x, se o x está aqui, o f de x está no complementar do y. Se o f de x está no complementar do y, quer dizer que o f de x não está no y. E ele não estando no y, significa que o x não está na imagem inversa do y, porque se estivesse, né? Novamente. Isso aqui significa, o x estando aqui, significa que o f de x está em y. Então, que é uma contradição, porque o f de x não está em y por causa disso aqui. Logo, o x não está na imagem inversa do f de y. Ele não está na imagem inversa, quer dizer que ele está no complementar da imagem inversa. Ok? E é a mesma coisa, né? O x não estando no complementar, você volta tudo e tem a outra implicação. Ok? Muito bem. As outras também vocês podem fazer, vocês podem ver, tá feita no livro, tá? Ele faz só as 3 primeiras, porque as outras 3 elas são meio que imediatas. Muito bem. Agora eu vou fazer o exercício, né? Finalmente. Vocês vão ver que vai usar algumas coisas aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essa parte aqui acabou, né? Vou fazer o exercício aqui. Tentem esse fim de semana, viu? Fazer os exercícios. Para vocês verem.
Eu vou fazer dois itens. Um é bem fácil e o outro mais ou menos. Depende muito do. Eu vou fazer só esse aqui porque eu vou usar ele. E é esquisito. O exercício 14 do livro, vocês vão ver. A letra A é muito simples. Mas eu vou fazer porque eu vou usar ele para fazer o exercício 12. E é meio estranho, mas a letra A ele diz o seguinte, ó. Dada a função prove que eu vou escrever aqui. Então, se eu tenho uma função de A em B, prove que a imagem inversa do f de x, zão aqui, isso aqui está contido em x para todo x em A. Isso aqui, vocês vão ver que é fácil de provar, mas eu vou utilizar no exercício 12, que era para ser o contrário, né? Como 12 vem antes, mas enfim. E aí, como é que eu provo que a imagem inversa do f de x está em x? É a mesma coisa, perdão, contém x, né? A mesma ideia, pega um elemento em x e prova que ele está lá. E aí vocês vão ver que é fácil fazer isso, né? Porque se o x está em x, então o f de x pequeno pertence ao f de x grande, né? E aí o fato do, do esse f de x pequeno estar no fx grande, eu vou só reescrever a definição aqui da imagem inversa de um conjunto. Imagine essa definição aqui. No lugar do y, eu tenho f de x grande. Tá vendo? Como o f de x pequeno está no f de x grande, quer dizer que quer dizer que o x vai estar na imagem inversa do conjunto, ok? Eu estou fazendo isso porque basicamente é imediato, que depois desse daí, né, daí é a mesma coisa de dizer que x pertence a f da imagem inversa da f de x. Vou fazer um desenho aqui. Tá? Então, se o f de x está aqui, quer dizer que o x que está aqui vai estar na imagem inversa do f grande lá. É isso. Ok? Então tá provado. É só isso, esse item. Mas aí, eu tô fazendo esse item porque eu vou precisar para fazer o item A do exercício 12, que é o que eu vou fazer agora. E vocês vão ver que ele não é difícil depois que você vê a resposta, tá? Mas é um pouco truque, né? Entenderam esse item aqui? Mas é simples. Se vocês não entenderam por algum motivo, vocês podem rever. Tem o item B dele e depois vocês podem tentar. Mas eu quero fazer o item A do 12, foi o que eu fiz. Que é o seguinte. Se é uma função a mesma coisa, né? Prove que f
que é o item A. O item B, aí depois vocês dão uma olhada. Mas o item A é assim, ó. Se eu tenho uma função de A em B, prove que f de x menos y contém o f de x menos f de y. Lembrando que esse f de x é o conjunto de diferença, né? X menos y é os elementos que estão em x e não estão em y. Ok? Isso aqui. Que também você pode olhar como já foi mencionado, né? Você pode olhar como x interseção do complementado y, tá? É a mesma coisa. Porque o complementado y é tudo que está fora. Quando eu calculo a interseção com x, é exatamente essa região azul aqui que está pintado. E aí, por que isso aqui é importante? Porque no lugar de provar isso aqui, eu vou provar que o f de x interseção com complementar do y contém o f de x. Aqui é a mesma ideia, né? Ó. Esse f de x menos f de y são os elementos que estão no f de x e não estão no f de y, que é a mesma coisa de fazer isso aqui, né? Eu vou provar isso, que é a mesma coisa do que está ali em cima. Ok? E aí a ideia é, pega um elemento aqui, ó. Isso, porque essa contingência aqui vale para qualquer função. Se ela for injetora, aí vale a igualdade. Aí no lugar de ter o negócio aqui, tem assim, tá? Que é o item B. O item B do exercício é exatamente esse. Mostrar que se for injetora, vale a igualdade. Essa contingência aqui, ela vale sempre. Isso aqui vale para todo... Basta f é uma função, e aqui isso aqui sempre vale. E aí é muito mais fácil, eu falei acho que na aula passada, ou na aula retrasada, não sei. Mas quando tem essa diferença de funções, é muito mais útil você ver dessa forma, x interseção do y complementar, porque para manipular isso aqui, você fica assim, como é que manipulo isso? Né? Não tem. É assim. E aí provar que f, no caso, provar que o f de x da diferença do x com y contém o f de x menos f de y, é a mesma coisa de provar isso aqui. A mesma coisa, ok? Aí eu vou pegar um x aqui nesse conjunto aqui e provar que ele está ali no de cima. Vocês vão ver que tem um truque aqui, ó. Que, por exemplo, se o y eu pego nesse pequeno aqui, ó. Tá? O que que ocorre? Como ela está na interseção, certo? Ela está nos dois. Então, eu tenho que o y pertence a f de x e o y pertence ao f, perdão, ao complementar do f de y. Tá aqui. E aí, se o f, por exemplo, o y está no f de x, então o y ele é um f de x com esse x no x, tá? E aí eu vou reservar essa informação aqui. Essa questão aqui, depois de feita, parece fácil, mas depois, para descobrir... Por isso que eu sempre enfatizo para vocês tentarem os exercícios, para vocês verem como é complicado. Até agora eu não fiz nada, né? Peguei o y aqui, está na interseção. É só isso mesmo.
pode mostrar no caso de... igual aqui. Não, esse símbolo, isso aqui sempre vale nessa inclusão. Esse aqui contém isso aqui. Lembrando, esse menos aqui não é menos algébrico não, viu? Ele só representa, por exemplo, esse f de x aqui menos f de y, não é a diferença de dois elementos. Por exemplo, se eu pego um y aqui, esse y não é um f de alguma coisa menos f de isso aqui, não. É o elemento que está nesse aqui que não está no outro. Mas essa inclusão sempre vale nesse lado aqui. O vale só o outro se a função for injetiva. Ok? É importante só vocês não confundirem, porque pode confundir, né? É muito comum. Você está vendo x menos isso aqui, você pensa que tá a diferença, mas isso aqui representa o elemento que está em x e não está em y. Por isso que é melhor ver dessa forma. Aqui. Muito bem, né? Aí eu peguei... confunde. Confunde mesmo. Isso é uma coisa meio universal. Confundir isso aqui. Confundir também a imagem inversa lá que eu falei com a função inversa. Vocês vão se pegar nisso, mesmo vocês sabendo que não é, pela frequência que vocês viram função inversa, vocês vão acabar se pegando confundindo. É normal. Então, muito bem. Eu peguei o elemento que está aqui, né? Está na interseção. Está no y e está aqui. Agora eu não lembro mais o que eu fiz aqui. Deixa eu olhar aqui a resposta. Ah, tá. A ideia aqui, ó, porque esse x ele tá em x, né? Eu vou mostrar agora que ele está no y complementar. Eu quero mostrar que o xzinho está no y complementar, ele vai estar nos dois. Aí, o que eu fiz aqui? Não lembro mais. Sabia. Muito bem, né? Aí o y ele é um f de x, e ele tá lá, né? Então, como y ele é f de x, e ele pertence a esse aqui, tá? Isso aqui tudo para dizer, agora a gente vai lembrar, o truque aqui é usar a definição da imagem inversa. Porque se o f de x está aqui, essa condição aqui, ela vai me dizer que o x está na imagem inversa do f complementar, assim, ó. Eu vou colocar mais destacado. X ele vai estar na imagem inversa do f de y complementar. Ok? E aí tem a propriedade lá da imagem inversa, que o complementar da imagem inversa é a imagem inversa do complementar. Aqui, tá vendo? Então, a imagem inversa de um conjunto que eu estou calculando, não era para ter feito isso. O complementar, digamos assim, o complementar ele sai, né? Entre aspas. Ok? Então, você tem que perceber que você vai ter que usar isso, né? Ou seja, isso aqui é o f a menos 1. Aí, complementar todo. Aí, agora que vem esse item aqui que eu usei, ó. Porque o f
A imagem inversa do f de x contém o x. Eu vou escrever aqui de vermelho para vocês verem. Ou seja, o f, isso aqui contém o y. A mesma coisa, eu vou usando com y. Aí eu jogo o complementar. Quando eu jogo o complementar, falei na aula passada, inverte. O complementar desse, ele está contido no complementar do y. Então, inverte. Ou seja, isso aqui está contido y complementar. Significa que o x, ó, ele está no y complementar. Estando no y complementar, x ele está no y complementar e está em x, né? Logo ele está na interseção. Se ele está na interseção, aí o f de x está aqui. Ok? Mas o f de x é y, né? E aí provou, ó. Depois disso, isso aqui é necessário que vocês revisem, tá? Então, eu peguei o y aqui, aí fiz esse raciocínio todo, e ele tá lá. Ok? Então, provei que esse conjunto aqui de baixo está contido no de cima, né? Esse aqui está contido nesse outro. Eu não vou repetir porque já passei do tempo, mas vocês deem uma lida, viu? Deem uma revisada. Tentem fazer alguns e depois a gente conversa. Ok? Vocês vão ver que é bem difícil essas coisas. É isso, eu já falei, foi muita coisa hoje. Tentem fazer até o exercício 15, tá? Porque do 15 em diante eu ainda não comentei. Mas porque assim, eu tô planejando para aula de sexta-feira ser toda de exercício, sexta-feira que vem, né? Que só faltam aqui 2 sessões. Aí essas duas, uma dá para comentar na segunda. Segunda e 2 aulas é suficiente para comentar as duas e sobrar tempo ainda. E a aula de sexta ser de exercício, que é a aula também que eu vou passar o trabalho. Ok? É isso, viu? Tentem fazer. Se vocês não leram aí do capítulo, comecem. E é isso. Até mais, viu? Boa tarde para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar por e-mail. Questão, essas coisas. Até mais. Bom fim de semana. Se cuidem. E até a próxima. Tchau.